da fé cristã, da vida cristã. Nós temos tantos ensinamentos na Bíblia, em outras áreas doutrinárias, como a doutrina escatológica, né? Mas aqui nós estamos tratando da vida cristã, pressupondo que o homem, depois de salvo, é uma nova história, né? Paulo firmava muito isso nos seus escritos. Tanto é que lá na carta aos Coríntios ele diz textualmente: se alguém está em Cristo, né? Porque tem um se, né? Pode ser que a pessoa pensa que está. Se alguém de fato está em Cristo, nova criatura é. Aí fica tudo mais fácil. Porque não adianta um pastor, um líder, qualquer ministro, alguém querer impor sobre certas pessoas um comportamento que ela não dá conta, uma conduta que ele não consegue. E não consegue porque a natureza dele não está afinada com aquele comportamento. Ele não tem força interior para viver aquilo. É pedir demais, né? É exigir demais de uma pessoa, porque a natureza dele não está preparada para aquilo. Estava preparando a lição, me lembrando de uma ilustração que pode ser verdade. Hoje, as pessoas estão adotando muito animais, né? Animais às vezes exóticos, às vezes não. Mas conta-se que uma madame, ao querer um animal de estimação morando no apartamento dela, ela comprou um porquinho, né? Um leitãozinho. Outro dia eu estava vendo uma senhora que comprou um leitãozinho e alguém falou: ele não cresce, não passa disso. Já está com 250 quilos na casa dela, né? O cara mentiu para ela, era outra raça. Mas essa madame comprou o porquinho e passou a criá-lo no apartamento, né? Convivia com ela. E ela tratava ele muito bem, não é? Dava banho todos os dias, passava perfume, colocava uma coleirazinha, um brinquinho, ajeitava ele, né? Perfumava, pôs uma coleirazinha nele e andava com ele no apartamento e ração a melhor possível, né? Todos os cuidados higiênicos. Aquele porco era lindinho, aquele leitão, não é? Que coisa linda. Então ele viveu assim muito tempo. Um dia ela resolveu sair do apartamento e passear com ele, né? Pela rua. Daqui a pouco ele forçou a corda, né? E ela não conseguiu segurar ele. E ele saiu correndo. Ela olha, ele tinha enxergado uma poça de lama. Foi lá e girou, todo arrumadinho, perfumado, cheirosinho, roupinha nova, virou para lá e para cá. Oh, aqui é meu ambiente, né? Como eu estava sofrendo naquele apartamento. Aqui é a minha natureza, é a lama. Hã? Tem gente que você segura ele uns tempos, né? Mas se ele passar perto de uma lama, se tiver oportunidade, esse é o meu ambiente, ele vai para lá. Então é difícil um porco viver a vida cristã, viver em santidade, viver em pureza, porque a natureza dele, né? Por outro lado, é a questão da natureza. Se não foi transformado, não consegue, né? Não consegue. Quanta gente na igreja que daqui a pouco você está lá na lama, se envolveu com isso, está lá. Meu Deus, parecia que era transformado, não era não. Tinha só tomado um banho, né? Estava momentaneamente contido por alguma circunstância na de Deus, na igreja, dizendo que era isso ou aquilo. Mas não era, a natureza não mudou, não transformou. E não é porque o evangelho não é poder para transformar, é porque a pessoa realmente não deu lugar ao evangelho, não viveu o evangelho. É a questão da natureza. Todo mundo fala, né? Que aquele escorpião estava do lado de cá do rio, né? Queria atravessar para o outro lado, mas ele falou: não tenho condições de nadar, atravessar esse rio. E tinha um sapo que estava começando a passar. O escorpião falou com o sapo: me dá uma carona, deixa eu ir em cima de você, me leva para o outro lado. Tá louco? Você vai me ferir aqui, né? Dar uma ferroada, seu veneno vai ser injetado em mim. De jeito nenhum. Não, rapaz, eu prometo que eu não vou fazer isso. Não, não acredito. Prometo, eu juro por Deus. Vamos dizer assim, né? Que eu não vou fazer isso com você, não. E o sapo: ok, então, vamos.
te dá um voto de confiança, né? Monta em cima. Ih, vamos, que jeitão desengonçado dele. Mas saiu. Quando está pertinho de sair do outro lado lá, o escorpião crava os ferros lá. Ferrão. O sapo olhou para ele. Você falou que não ia me ferroar. Ele falou, é a minha natureza. Quer dizer, promete, né? É a minha natureza. Então, irmãos, o que Paulo está ensinando para nós aqui hoje? O título da lição diz, o novo homem e sua nova conduta. Se você pegar a sua Bíblia, a maioria delas está escrito o seguinte, escrito aí. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. A santidade cristã, a maioria das Bíblias tem esse título nesse capítulo 4, né? A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Paulo falava com qual igreja? Éfeso, né? Éfeso. Cidade de Éfeso tinha lá uma novidade, né? Alguém gritou quando Paulo pregou o evangelho lá, contra Paulo pregando, e o povo começou a converter lá, Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, não sei. Aí dizia, grande é a Diana dos Efésios, né? Está acabando com o nosso culto, o maior templo dedicado a uma deusa. Grande é a Diana dos Efésios. O culto está ameaçado por esse pregador do evangelho. Vocês não imaginam o que era o culto a Diana, né? Um bacabal, sensualidade, 1000 prostitutas. O ambiente em Éfeso era o mais devassidão possível. Imoralidade, corrupção, sem noção nenhuma de santidade, pureza, Deus santo, verdadeiro, nada. Dominava completamente a irracionalidade. Homens embrutecidos, sem nenhuma noção de Deus, as coisas do Senhor. Surge a igreja de Jesus, o povo de Deus, os crentes, convivendo naquele ambiente. E muitos, mesmo crentes, continuavam na cultura, né? Naquela devassidão. Aí o apóstolo Paulo, muito zeloso daquela igreja, começa dizendo, e digo isto no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Eu quero, a partir de agora, Paulo estava escrevendo, dizer para vocês, que vocês estão saindo de uma cultura, de um ambiente, passando para um outro lado, e que vocês não podem mais viver como viviam antes, ou imitar a vida desses outros que estão aí, os outros gentios como vocês que são gentios. E ele começa a traçar, olha, a conduta deles é totalmente imprópria diante da fé cristã. Vocês abraçaram um novo sistema de fé, de doutrina, de ensinamento, de crença, muito diferente, e vocês têm que viver diferentemente deles. Agora vocês são luz. Não pode mais imitar o gentio e viver como viviam no passado. Agora você aceitou Jesus como Salvador, batizou em água, está crente, tem o Espírito Santo, foi selado com o Espírito de Deus. A vida de vocês tem que ser necessariamente um testemunho para os demais de uma vida diferenciada. É a mesma coisa de hoje. Aqui é evangelho, é para nós, né? O que Paulo escreveu aos Efésios é para mim, é para você, é para a igreja do século 21. Paulo falou noutra carta dizendo, a geração que está aí, que nós estamos no meio dela, é uma geração perversa, corrompida, adúltera. E é assim, era assim e é assim. O que fazer a igreja no meio de uma geração adúltera, perversa, corrompida, como é a geração de hoje? Vocês têm que brilhar como astros, resplandeçais como astros neste mundo. Não, eu vou sair daqui, quero sair daqui. Não, senhor, meu irmão. Aquele ambiente lá é muito difícil, pastor, não é? O povo ali mente, adultera, rouba, corrupto. Mas você não é corrupto, você não rouba, você não mente, você tem que ficar lá. O problema é deles, o problema é da geração
da sociedade que nós estamos envolvidos nela hoje. Da igreja é diferente. Eu sou luz em qualquer lugar. Meu testemunho é exatamente nessa sociedade, resplandecer como astro no meio de uma geração, no meio deles. Já vi jovem que, pastor, eu quero sair da Universidade Católica, da Federal, não sei de onde, né? Porque ali o ambiente é totalmente oposto à fé cristã, é um sistema maligno, né? Professores endiabrados, endemoniados, que combate a fé, que zomba o tempo todo. Eu não dou conta de ser crente ali. Não, meu irmão, você tem que ficar lá. Não saia da universidade por isso, não saia do emprego por isso não sai não. Fica lá. Lá é o seu lugar. Eu vi o pastor pregando aqui ontem, o Antônio Márcio, né? Ele dizendo da menina dele de 12, 13 anos, né? Que sofria bullying na escola porque era crente. E não era bullying criticando, não, agredia ela fisicamente, machucava, feria a menina, batia nela. No recreio tinha que trancar no banheiro, para não apanhar. O que ela fez? Pegou uma amiguinha dela, levou um violão e foi fazer culto no recreio. Falar de Jesus, foi cantar. O pai foi lá bravo com a turma querendo agredir os outros. Não, meu pai, não é assim que funcionam as coisas, não. Não é por força de violência, é pelo Espírito de Deus. Eu estou em paz. Foi em paz. Não quis sair do colégio, né? Não quis mudar. Foi louvar a Deus. Foi cantar louvores lá na escola, lá no colégio. Estamos num ambiente que não é o da igreja, né? Esse mundo não é o nosso lugar. Aqui nós somos estrangeiros, peregrinos, né? Forasteiros. Estamos de passagem por aqui. O mundo odeia. Jesus falou, se ao madeiro verde fazer isso, que se fará o seco? Não é? Que se fará o seco? Nós somos o madeiro seco, né? Jesus era o verde. Se com Jesus eles rejeitaram, aprontaram, quanto mais? Mas Paulo diz, olha, vocês agora têm uma grande responsabilidade. Porque eu quero descrever, dizia Paulo, o ambiente que vocês estão vivendo aqui. E ele começa a dizer, gentios, primeiro, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. E aqui ele explica por que eles são entenebrecidos no entendimento. Entendimento nulo, vaidade do seu sentido, vaidade da mente, entenebrecidos no entendimento, separados de Deus, ignorantes, sabe por quê? Dureza de coração, pela dureza do seu coração, coração duro, levar os gentios em Éfeso a ter esse tipo de características aqui, ó. Mente cheia de coisas vãs, fúteis, frívolas, um vazio. Sabe o que é vaidade? É mente oca, né? Mente, vaidade da mente é a mente oca, não tem nada dentro. Vazio. Esse povo que não consegue entender nada, estão nas trevas, na escuridão, na cegueira espiritual, separados da vida de Deus. Eles têm um comportamento, porque perderam completamente o sentimento, né? Quanto mais duro o coração, mais a pessoa vai ficando sem sentimentos, havendo perdido todo o sentimento. Aí, quanto mais duro o coração, distante de Deus, mais se entregam à dissolução, para cometerem toda impureza. Não tem limites, né? Outro dia eu ouvi uma atriz dizendo o seguinte, não tem certo nem errado, é o que pensam eles, e é o que pensava também o pessoal de Éfeso, os gentios lá. Não existe certo e errado. Por quê? Entenebrecidos do entendimento. E aí, se não tem certo nem errado, se não tem Deus nem Bíblia, vamos entregar toda a dissolução. Não tem limites, né? Não tem limites. Graças a Deus que a igreja tem um freio, tem limites, tem o Espírito Santo que convence o homem do pecado,
Tem uma voz interior que nos leva a entender que aquilo é contra Deus e também me dá força para vencer aquela tentação. Gentio não. Porque se Deus olha para o mundo e Deus classifica a humanidade em 3 tipos, né? O homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Então esse pessoal aqui não são carnais não, eles são naturais. Tal como provindo dos seus pais. Não tem noção de Deus, do Deus verdadeiro de jeito nenhum. Aí a mente vazia cria deuses. Aí a vaidade, né? A Bíblia diz no Salmo, os deuses dos povos são vaidade. Quer dizer, coisas vãs, nada são. Fruto da mente doentia do ser humano que cria os seus deuses e adora esses deuses. Mas o nosso não, o nosso criou os céus, criou a terra, criou todas as coisas. É um Deus presente que caminha com a igreja, com o seu povo e faz milagres, como diz o pastor Lincoln aqui. Porque ele é um Deus presente. Agora, o ambiente não era fácil, né? Totalmente oposto à fé cristã. Aí Paulo vem, mas vós, irmãos, a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Lá no Antigo Testamento está escrito lá o seguinte: outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Como isto? Outra vez vereis a diferença. Que segunda vez é esta? Então tem uma primeira vez, não tem? Para ter a segunda tem que ter a primeira. Já se diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, hoje, no dia a dia tem que ver a diferença entre o ímpio e o crente. O que serve e o que não serve, não é a mesma coisa, não pode ser. Paulo falou, gente, vocês têm que fugir dessa coisa aqui, desses comportamentos dos gentios. Agora a vida de vocês é diferente. Se há uma primeira diferença, haverá uma segunda. Se não há uma primeira, não tem segunda. Quem vive diferente aqui, vive para Jesus, em pureza e santidade, em temor de Deus, de acordo com o Evangelho. No dia da volta de Jesus, vereis a diferença, porque os diferentes vão subir para o céu, vão ser arrebatados, e os que não temem a Deus ficarão por aqui mesmo. Olha a segunda diferença aí. Vereis outra vez a diferença entre o que serve e o que não serve. Tem que se notar aqui. Não pode ser a mesma coisa. A Bíblia fala aqui de vaidade. A gente pensava muito antigamente, né? Que vaidade é por causa do cabelo, por causa da roupa, né? Tem gente vaidoso mesmo com isso, né? Tem gente que exagera, né? Mas não é isso que a Bíblia está chamando de vaidade. A mente vaidosa, a mente contaminada, ela é orgulhosa, cheia de vanglória, altiva, dispensa Deus e caminha para o lado da idolatria. Constrói os seus próprios deuses. Isso é vaidade. Se apega a coisas vãs, fúteis, que nada é. Vós não aprendesse assim a Cristo. Então veja os irmãos. A vida cristã não é comparada aqui por Paulo ao ato de correr ou ficar parado, mas ao ato de andar, né? A vida cristã sempre é tida como uma jornada, uma caminhada. O ato de andar. Andeis como é digno do seu chamado, da sua vocação. Noutra carta Paulo fala, somente deveis portar-vos dignamente. Não tem nada, eu não tenho que chegar aqui com 10, 500 mandamentos, 600 mandamentos e colocar sobre a igreja com apacento, não. Eu tenho que chegar e falar, como Paulo falou, meus irmãos, e agora que vocês são crentes, gentios salvos, regenerados, lavados pelo sangue de Jesus, nasceram de novo, somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho. Viva a altura do seu chamado. Viva a altura da fé cristã. Viva a altura do ato que Jesus praticou na cruz. Corresponda a isto. O que eu tenho que fazer, irmão?
viva uma vida digna conforme o Evangelho. Algo que glorifica a Deus. Será que o que eu estou falando está glorificando a Deus? O que eu estou praticando está glorificando a Deus? A minha vida é um testemunho vivo da fé que eu tenho em Cristo? Ah, se é, glória a Deus. Você está cumprindo todos os mandamentos. Novo homem, a nova conduta. Aonde? Na igreja? No mundo, diante do mundo. Está dizendo aqui, diante do mundo. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Quantos patrões aí, não crentes, têm que dobrar a língua? Eu não creio nesse Deus, nesse Jesus, mas eu reconheço que o Deus dessa menina é poderoso mesmo. O Deus dessa mulher é grande. O Jesus dos crentes é maravilhoso, porque eu estou vendo o que está fazendo na vida de vocês, e o que você faz aqui. Seu comportamento aqui é porque atrás de você tem um Deus tremendo, poderoso. Eu tenho que reconhecer. Olha, ímpios, glorifica a Deus ao ver a conduta do homem novo diante do mundo. Eu ia dizendo, né? O homem natural é aquele que, tal como provindo dos seus pais, não foi tocado pelo Espírito de Deus. O homem natural como um animal. O espiritual é aquele que foi tocado pelo Espírito Santo, regenerado, nasceu de novo. O homem carnal é aquele que foi tocado pelo Espírito de Deus, mas anda segundo a carne ainda. Teve uma experiência com Deus, mas ainda não se livrou dessas amarras aqui, ó, desse sistema. Ele ainda vai lá e vem cá, vai lá e vem cá. Então não tem um ímpio carnal, tem crente carnal. Que mistura, né? Olha, é difícil isso? Não é. Vejamos o que ele fala. É claro, irmão, o que eu disse aqui. Não adianta falar, ó, você não pode mentir mais, você não pode roubar mais. É um pastor nosso aqui, eu não vou citar o nome dele, mas ele falava isso abertamente. Ele, irmão, Jesus transforma todo mundo. O Evangelho transforma todo mundo. Mas parece que não transforma o mentiroso e o mal pagador. Como assim, pastor? A pessoa, irmão, muda tudo. Está lá no mundo. Mas se ele era mentiroso no mundo e mal pagador, vem para a igreja e continua sendo mentiroso e mal pagador. Sangue de Jesus tem poder. Paulo está dizendo, não pode ser assim, né? Não pode ser. Se você nasceu de novo, não pode ser mais assim. Pelo que deixai a mentira. Ele está dizendo nessa carta aqui, ó, o novo homem, sua conduta. O ímpio mente porque é filho de quem? Jesus falou que o diabo, ele falou com os fariseus, vós tende por pai o diabo é mentiroso desde o começo, nunca firmou na verdade. Então o mentiroso tem por pai o diabo. Aí eu não tenho, você não tem. O nosso pai é Deus, que nos gerou de novo pelo Espírito Santo, né? Somos filhos de Deus. Quem mente são os filhos do diabo, porque o pai lá nunca firmou na verdade, ele é o pai da mentira. Então Paulo vai dizer aqui, essa coisa muito forte aqui, né? Mas vós não aprendeste assim a Cristo, pelo que deixai a mentira. Jesus falou, eu sou a verdade, né? Crente tem que falar a verdade. Aquele que jura ainda com dano seu não muda. Não muda. Falar a verdade, irmão, não custa nada. Mas eu não sei se foi Enoque que falou outro dia isso aqui, dizendo o seguinte: enquanto a verdade anda um quarteirão, a mentira dá uma volta no mundo. Não é assim? Pelo que deixai a mentira. Agora, eu ia dizendo, não adianta nada sobrecarregar. Aqui Paulo falou, porque ele está dizendo o seguinte: irmãos, vou dar um conselho para vocês.
Vou usar uma figura. Despojai-vos do velho homem. O que está usando a figura? Você chegou em casa, de um trabalho duro, braçal, está todo sujo, né? Sua roupa está suja. O que você faz com a roupa suja? Despojai-vos do velho homem. Tira a roupa suja, Paulo falou. Tira. E ele, entre o tirar a roupa e vestir uma nova, ele coloca uma coisa aqui que é muito interessante. Veja os irmãos. E vos renoveis quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, vos renoveis no espírito do vosso sentido. Entre tirar a roupa e vestir uma nova, tem que ter uma coisa aqui, ó. Renoveis no espírito do vosso sentido. Quer dizer, toma um banho, se lave, renove no Espírito de Deus, uma nova mentalidade, uma nova mente, um novo coração, novo sonho, novo propósito, tudo novo, novo. Tirei a roupa velha, tomei um banho, lavei-me no sangue de Jesus, pelo poder da palavra de Deus. Agora o que ele fala? E vos revistais do novo homem. Tira a roupa chamada velho homem. Se lave no sangue e na palavra. Agora vestes de justiça e de santidade. João viu isso no céu, né? Foi dado vestes brancas para os salvos. E está escrito, isso aqui são vestes de justiça. Justiça e santidade é a roupa do crente. Aleluia. Mais ou menos, uma moeda tem dois lados, justiça e santidade. Justiça é a santidade prática. É na prática. É um viver santo, né? É um viver santo. Então, se o homem não despir da roupa suja, do velho homem, ele não vai poder vestir uma roupa limpa por cima. Como é que faz isso? Não é? Não. Primeiro tem que morrer para o mundo. Tem que abandonar, renunciar, deixar o velho homem, ser cheio do Espírito de Deus, revestir-se do novo homem. Porque alguém falou muito certo, que o ser humano é um espírito que habita num corpo e possui uma alma. Habita num corpo? É um espírito que habita num corpo. Qual o corpo que meu espírito habita? Habita num corpo imundo, pecaminoso. Não estou falando de corpo humano, corpo espiritual que ele habita. Ideias, filosofias, pensamento, conduta, práticas, totalmente, é um sistema que envolve o espírito do homem. Agora esse espírito, que o ser humano é um espírito que habita num corpo, possui uma alma. Tira esse corpo velho, e agora é um novo corpo, um corpo espiritual, santificado, lavado, e continua tendo a alma, continua tendo vida, né? Então, isso tem que reunir os bilhões de evangélicos no mundo e ler de novo essa carta para os crentes. Não é só nós que estamos aqui, ou alguém na internet, ou no Brasil inteiro estudando essa revista, né? E alguns países do mundo, e lendo essa passagem, não. O povo de Deus tem que saber a missão da igreja na terra, a nossa conduta, o nosso comportamento. Vos revistais do novo homem, que segundo Deus, só tem mais 3 minutos, né? Que é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, que somos membros. Irai-vos e não pequeis. Olha, Paulo não afasta a possibilidade. Isso está buscando lá no livro de Zacarias, não é? Do crente. Porque a ira, o que é a ira? É obra da carne, não é? Quando ele escreveu aos Gálatas, ele fala que a ira é obra da carne. Mas ele fala assim, você está num corpo humano ainda, né? Não, eu sou homem ainda, né? Não fui para o céu. Irai-vos e não pequeis. Às vezes o crente ira por causa de injustiça, né? Você fica irado diante de uma injustiça, não fica? De um erro, você fica se revoltado, você se revolta.
Isso é igual ao instinto, né? Deus dotou o homem no começo de instinto. Por exemplo, Deus dotou o homem no instinto defensivo. Naturalmente você se defende, né? Se alguém jogar uma coisa de mim aqui, eu não tenho tempo de pensar, mas o meu instinto vai mandar eu desviar a cabeça, né? Instintivamente. Não é que eu raciocinei rápido, não. E o instinto? O instinto defensivo, todo mundo tem. Se defender. Isso é próprio, né? Tanto é que aí no direito aí, né? Não foi legítima defesa, né? Legítima defesa. Isso é próprio do ser humano se defender. Ok. E aí? Irai-vos e não pequeis. Se defenda, mas não ataca. Deus não deu o instinto atacante, ofensivo. Ele deu defensivo. Agora ele está dizendo, irai-vos e não pequeis. Isso é igual a mãe que ira com o filho, com a filha, que fez uma arte, quebrou alguma coisa, fica tão irada. Não peque, irmão, não peque, viu, mãe? Se você se exceder, né, naquela correção, está praticando uma violência. Por isso que pai e mãe não devem corrigir o filho na ira. Ele pode se exceder, aí peca, né? Todo mundo. Aliás, ninguém faz isso, né? Não pode fazer isso, não. Quantas vezes eu ouço coisas e recebo e sei, e eu vou lá para o púlpito hoje e vou dar uma doutrina nessa turma lá. Né? Quero falar uma palavra se tiver aqui, companheiro. Mas aí você se contém, né? Ficou irado, ficou. Outro dia o cara falou uma besteira, porque nós teremos um culto aqui, a pedido de uma mãe, né? A mãe daquela cantora que morreu. O mundo inteiro em cima dela fazer uma missa no 7º dia. Era o padre Marcelo, não, Fábio de Mello ligando, eu quero ir em Goiânia fazer a missa. E os músicos do Brasil inteiro, faz a missa, que nós vamos ir, e vamos aí. E a mulher era crente, tem informação, o pai era pastor. Não vou fazer missa, não vou. A assessoria de imprensa dela divulgou, olha, ela não era católica. Podia não estar crente também, né, lá no mundo, mas a formação dela é evangélica, pois o jornal tudo publicou, dizendo, não precisa nem falar isso, né? Não vai fazer missa, mas não vai fazer, porque ela não era católica. Colocou, a mãe procura e fala, pastor, eu quero acabar com essa conversa aí de missa de 7º dia, eu quero fazer um culto a Deus, pela vida, por 26 anos que Deus me deu a minha filha, quero agradecer a Deus. O senhor dirige, vocês cantam os hinos de vocês aí, só quero agradecer a Deus, porque eu fui muito feliz com a minha filha, só me deu prazer, então eu quero agradecer a Deus, e fugir dessa pressão de missa, porque eu não vou fazer missa. Eu conhecia essa mulher nada, tinha alguém daqui que conhecia, que trouxe a mim, né? Gente ligada, porque estava dando centro espiritual, muito antes da menina morrer, já estava lá orando com ela, orando com a mãe, orando com as cantoras, não sei quem aí. Tem uma pastora aí que dá assistência para esses cantores, né? Vive orando com eles. Tomara que se converta, né? Ó, irmão, vamos fazer o culto então. Vamos fazer o culto. Vamos celebrar a Deus. É um culto em gratidão. Começou o culto, explicamos, irmão, nós não estamos fazendo aqui culto de 7º dia, de 6 dias, de 10 dias, nem missa. Isso aqui é um culto em ação de graças a Deus, que uma mãe está oferecendo pela vida da filha dela. Que no conceito dela era o máximo, né? Você pode não concordar, mas para a mãe é, ué. E ela ofereceu, e cantamos os hinos da harpa, preguei o evangelho para aquele povo que nunca tinha entrado num espaço, que nem foi na igreja, né? Nem foi no templo. E anunciei a palavra de Deus. Finalizou alguns deles, falou, olha, que dia que tem culto nessa igreja? Eu quero vir assistir um culto aqui. Que tem culto. E calou a boca de todo mundo. Mas aí o caboclo escreveu, né? Absurdo o bispo fazer isso. Absurdo é não amar as almas, né? Os pecadores, não ter oportunidade. Eu aprendi com o pastor Albino aqui, e esse culto está transmitido para o mundo inteiro, né? O pastor Albino fala, irmão, quando você for convidado para falar num velório da pessoa não crente, porque tem demais isso, né? Eu já falei outras vezes, muitas vezes, fui convidado para falar de autoridades que morrem por aí, de gente, tem que dar uma palavra, né? Ele falou, você faz o seguinte, você esquece o defunto, o morto, e fala de Jesus. Ninguém falou o nome de ninguém aqui.
Só falou o nome de Jesus. Aí eu fiquei com raiva. Eu fiquei irado. Vou chegar na reunião de obreiro e dar uma descascada nesse caboclo. Eu já não vou dar mais não. A reunião é hoje. Passou a ira. Irai-vos e não pequeis. Porque se eu falar bobagem aqui, eu estou pecando, né? Segura aí, irmão. Segura a onda. Peca não. Não parte para o ofensivo. Fica só no defensivo. Paulo está dizendo, vocês em Éfeso é assim, ó. Irai-vos e não pequeis. E outra coisa, mesmo a ira não pode durar mais do que 24 horas. Viu, irmã? Está com raiva do marido aí? Tem poucas horas para você tirar essa raiva do coração. Porque não pode dormir com ira, com raiva dele. Reconcilia até lá para as 10 da noite. É o limite. Não se põe, aliás, nem 10 da noite não. O sol está se pondo, quem sabe aí que hora que o sol vai se pôr hoje? 18 e quanto? 18h20 da manhã, então você está enrolado. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deixe o sol se pôr e você ficar irado. Olha, só tem mais 5. 18h15. Essa ira saiu do meu coração. Ele só citou alguns exemplos aqui, não? Fique em pé comigo. Tá? 18h40. Então tem mais 15 minutinhos para frente. 20 minutos. Tá? Aleluia. Olha, irmão, é difícil esse negócio? É difícil para quem não nasceu de novo. Se tem a nova natureza de Cristo Jesus, você não mente mais, você não furta, você não ira e peca, você não faz coisa errada, porque a natureza sua não combina com aquilo, não é? Naturalmente você faz o que é correto, o que é certo, porque é a natureza de Cristo na gente. Vivo não eu, Cristo vive em mim. Então, a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Agora, pastor, então eu estou precisando completar a minha regeneração. Essa escola é para isso mesmo, né? Esse ensinamento vai chamar você a um aproximar de Deus, a buscar mais o domínio do Espírito Santo na sua vida, o Evangelho prevalecer, dominar o seu coração, você quebrantar e vir para perto, luta contra essa carne, e você vai dizer, miserável homem que eu era, mas o Senhor me livrou desse miserável homem que eu era. Hoje eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Levante uma das mãos para os céus e orem comigo. Nosso Deus e Pai, teu povo reunido aqui nesta manhã te agradece pelo privilégio que tivemos de um dia ter contato com o Santo Evangelho, com a tua palavra que mudou a nossa vida, a nossa história, que mudou o nosso coração, a nossa natureza, que nos libertou da ignorância espiritual, da cegueira, das vaidades do mundo, Senhor, e nos trouxe para o centro da tua vontade. Obrigado pela luz do Evangelho, Senhor, pela missão que o Senhor nos confiou, ó Deus, de dar testemunho do poder do Evangelho na terra, não somente com a nossa boca, mas também com a nossa vida. Perdoa aqueles que estão fragilizados, ó Deus, e que às vezes têm escandalizado o seu Evangelho, não conseguindo viver uma conduta correta diante dos homens, e estão desonrando o Senhor. Mas, ó Pai, essa vida te ama, ela tem desejo, tem sonho, tem vontade. Então venha ao encontro desse homem, desta mulher, e enche ele do Espírito Santo, da graça salvadora, do poder transformador do Evangelho, e faça de fato da tua igreja, Senhor, uma igreja que brilha, que resplandeça neste mundo como astro do Senhor nessa terra. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos, muito obrigado.